igreja, coloca a mão aí no seu coração. Nós vamos orar para receber esse momento da palavra, entregar aí aquilo que se passa na sua mente e se abrir para a verdade que vamos receber hoje. Jesus, obrigada por esse tempo. Senhor, eu me uno a cada irmão meu que está aqui hoje. As demandas do coração de cada um, nós apresentamos essas questões a Ti, apresentamos nossa vida a Ti, Pai, e abrimos nossa mente, nosso coração, para ouvir da Tua palavra nessa manhã. Obrigada porque a Tua palavra é verdade, ela transforma e ela fala conosco coisas que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém? É sempre um privilégio estar aqui no domingo de manhã, ministrando a palavra de Deus. Se é a sua primeira vez aqui na nossa casa e você não me conhece, eu sou a pastora Ale Monteiro. E é muito bom ter você aqui. Pode voltar mais vezes até você ver se de fato você gosta. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Efésios 4. Nós vamos ler Efésios 4, do 17 ao 32. A gente vai acompanhar aqui juntos. Eu estou lendo a versão NVI. Assim, eu lhes digo, 4:17, tá? 17 a 32. Assim eu lhes digo, no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Gentios eram aqueles que não conheciam a Cristo, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Essa carta do apóstolo Paulo, ela carrega muita instrução de vida. Ela carrega muita coisa boa que fala a respeito da nossa vida como seguidores de Cristo Jesus. Da nossa boa convivência uns com os outros e da saúde do nosso coração. Hoje em dia nós falamos muito sobre saúde, né? Saúde do físico, saúde emocional
E hoje eu quero falar sobre saúde espiritual, através desse texto, que toca também tudo aquilo que somos, como nos relacionamos, como vivemos a nossa vida. O tema da minha mensagem hoje, a partir desse texto de Efésios 4, é: troque logo essa roupa. Fala para a pessoa do seu lado: troca logo de roupa. Troca logo de roupa. Sabe, gente, eu sou meio enrolada, assim, para sair de casa. O pessoal que me conhece, que convive comigo, está fazendo observações. Sou meio enrolada. Então, essa frase, ela faz parte da minha vida. Né? Que qualquer frase que diga, fica pronta rápido, né? Você não tem que sair. Não, mas calma, em 5 minutos. Em 5 minutos eu faço, né? Então, troque logo essa roupa. Eu acho que hoje eu estou pregando para mim mais do que para qualquer pessoa aqui. E eu estava ouvindo o trecho de uma música esses dias em inglês. E nessa música, esse cantor, ele expressava o desejo dele de sair, de mudar o mundo. Eu acho que eu até coloquei aí, era em inglês e ele falava assim: I really wanna change the world, but I can't change my clothes. E o que ele estava falando? Eu quero mudar o mundo, mas eu não consigo nem mudar de roupa. E ele estava falando sobre uma dificuldade que ele tinha, ele como um neurodivergente, ele estava falando sobre a dificuldade, às vezes, de ações pequenas. Você quer fazer coisas grandes, mas, de certa forma, coisas que parecem pequenas para os olhos do mundo, para você são um gigante, né? Como nesse caso do cantor, era trocar de roupa para sair de casa. Então, a cabeça dele estava cheia de ideias, talvez você se identifique com isso aí na sua luta do dia a dia, mas a ação prática de trocar de roupa, sair de casa, executar aquilo que ele tinha para fazer, para ele era um gigante. E quando a gente vem para a palavra, para o nosso contexto aqui espiritual, o que a Bíblia está nos dizendo é que existem coisas que nós queremos viver, que nós aspiramos mudança. Existe um chamado de Deus para nós, para uma nova vida, para talvez no seu caso seja o que você chama de nova fase, de novo momento, de nova estação, de um basta com relação a algumas coisas, mas que requer uma troca, requer uma mudança que vem antes. E aqui a palavra nos ensina que isso na vida do cristão se chama revestir-se do novo homem. É uma troca interior que acontece, que se chama revestir-se de uma nova vida, revestir-se do novo homem. Então, por isso nós vamos pensar sobre trocar as nossas roupas de forma espiritual. E esse texto ele vai nos ensinando isso. E é muito interessante. Por quê? Porque a verdade é que a verdadeira mudança, ela não acontece com uma mudança de comportamento apenas. Ela vem antes, ela começa no nosso coração, no nosso interior. Na forma que o nosso coração está posicionado, naquilo que estamos crendo. Muita gente quer sair por aí vivendo o novo de Deus, fazendo e acontecendo, mudando o mundo, vencendo, restaurando relacionamentos. E eu acho isso muito nobre, Às vezes você fala, não, agora eu vou viver um relacionamento com essa pessoa restaurada, eu vou parar de brigar com todo mundo, eu vou consertar as coisas, e aí você sai para isso muito bem intencionado. Mas talvez o teu coração ainda não esteja aonde ele precisa estar. Então hoje a gente vai posicionar o nosso coração juntos para isso, amém? Para que a gente viva o novo.
Antes de viver o novo, nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Agora, o que é Cristo? É porque a gente canta sobre Jesus, a gente fala sobre Jesus o tempo inteiro. Mas o que significa na prática a gente se revestir de Jesus? Se revestir de Cristo. Quando a gente vê Jesus, ele representa duas coisas para nós. Hoje eu quero trazer aqui que em Jesus nós temos a beleza, que é o padrão perfeito para todas as coisas. E nós temos suficiência. Suficiência é, nele temos tudo. São coisas diferentes, porque uma fala sobre um exemplo a ser seguido. Quando eu falo sobre a beleza de Jesus, aquilo que ele representa é, ele foi um homem que viveu aqui, representando a Deus, Deus na terra. E a maneira como ele andou, como ele conversou com as pessoas, a maneira como ele vivia o dia a dia, a maneira como ele trabalhava e fazia pausas, a maneira como ele lidava com as pessoas, a maneira como ele se entristecia quando tinha que se entristecer e se alegrava, e a maneira como ele irava sem pecar contra as coisas que estavam erradas. Tudo isso para nós fala sobre a beleza dele. É você olhar e falar, nossa, isso é vida. Tem como a gente viver em comunidade, tem como a gente elevar uns aos outros, encorajar, tem como a gente passar pela dor e tem como a gente passar pela alegria, tem como a gente orar e celebrar, tem como a gente lidar com as nossas emoções, tem como a gente viver a vontade de Deus. Isso é um exemplo. Isso fala sobre a beleza, o que a gente enxerga. Então nós precisamos nos vestir desse exemplo. Mas vai além disso. A palavra suficiência fala sobre algo que eu recebo. Não é só algo que eu estou vendo e copiando, mas é uma graça que eu recebo dentro de mim. Existem pessoas que às vezes vão olhar para Jesus e vão crer nele só como um exemplo. E existem pessoas que olham para Jesus e vão crer nele só como algo que você recebe. Eu quero te dizer que ele é as duas coisas. Ele é um exemplo a ser seguido, beleza, algo que você pode ver e você pode imitar, a verdade, o comportamento. É por isso que a gente gosta de falar que talvez você seja o Jesus mais perto de alguém. Se você já teve uma experiência com ele, com essa verdade, se algo que você ouviu tocou o teu coração, alguém perto de você, você vai ser o Jesus mais próximo dessa pessoa, alguém para quem essa pessoa pode olhar. E pode ter contato com esse amor, com essa verdade, com essa vida. Amém? Mas também, ele é a suficiência de Deus, que quer dizer que nessa verdade de quem Jesus é, nós temos perdão completo para nossa alma. Nós temos vida sobrenatural, a presença do Espírito Santo. E isso nos enche e nos capacita para viver esse exemplo. Ok? Então hoje eu quero que você pense nisso. Eu quero ver a beleza de Cristo, sim, o exemplo de quem Ele é, e me revestir disso. Mas eu também quero receber a suficiência, que é quando o texto fala na palavra de Deus, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque na minha fraqueza Ele se aperfeiçoa. Você entende? Isso não é sobre a sua capacidade de imitá-lo e performá-lo. É sobre uma graça de Deus que você recebe na sua vida. E essas duas coisas estão atreladas, uma puxando a outra no nosso dia a dia. Então receba essa verdade sobre a sua vida. Antes de viver o novo, é preciso despir-se do velho e revestir-se de Cristo. E aí no texto ele começa a falar sobre romper com o velho. Ele já começa falando assim, olha, não vivam com uma mentalidade fútil. Pensando demais em coisas que não estão levando vocês para um lugar de vida. Como é fácil a gente fazer isso? Parece que não, mas às vezes você está pautando toda a sua filosofia de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir em futilidades. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar que o entendimento das pessoas estava obscurecido.
Hoje, quando nós precisamos orar por isso. Hoje, quando a Sá, ela veio aqui, ela começou a orar e ela falou: Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Eu já coloquei a mão nos meus olhos profeticamente, falei: amém, Jesus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro recebendo estímulos, informações. Nós sabemos isso como sociedade, inclusive, esse tem sido uma das nossas guerras, dos nossos problemas. A gente recebe mais informação do que a gente precisa. Você abre o celular ali, você já está. Ontem à noite o pessoal estava falando, né? Meu irmão estava falando: cara, eu vi um vídeo que eu nem queria ver, quando vi atrapalhou todo o meu sono. Porque eu abri ali e apareceu. A gente recebe muita coisa. E isso pode sim obscurecer a nossa forma de ver a vida, o nosso entendimento, a nossa paz. Então nós precisamos nos livrar disso, né? Da nossa maneira de viver, que muitas vezes está obscurecendo o nosso entendimento. E aí o apóstolo Paulo fala de outra guerra que a gente tem, que é a insensibilidade. Onde a gente entrega a nossa vida ao pecado, né? A maldade, onde as coisas ruins ficam normais para nós. E aí a gente fica insensível. Né? Por quê? Porque alguém sensível é assim: encostou, a pessoa sente. Às vezes você acha isso ruim, né? É sensível demais, não pode falar nada. Tem esse lado. Mas na vida espiritual é importante que você tenha sensibilidade. Por quê? Porque você, com a presença de Deus em você, quando uma coisa não estiver batendo, quando um tipo de comportamento, cara, isso aqui está me levando distante da minha referência, que é Jesus. Isso aqui está sugando, a gente vai falar, isso aqui está sugando minha energia, né? Sugou minha energia. Se isso aí, que você sabe, com o Espírito Santo de Deus, está te sugando, você precisa perceber. Você precisa perceber. Quando a gente deixa de perceber essas coisas, a gente vai nos tornando insensíveis espiritualmente. Então, o troque de roupa é: se abra e aumente a sua sensibilidade espiritual. Ore e fale: Senhor, eu quero perceber aquilo que está desregulado, aquilo que não está legal na minha caminhada, aquilo que está sendo uma pedra no meu caminho. Eu preciso perceber, ok? Então a nova roupa fala sobre isso, né? Sobre o nosso sentido estar atento para a nova vida em Cristo. E aí ele traz 3 verbos, né, nessa conversa, nesse texto bíblico. Ele fala que nós devemos nos despojar do velho homem. E pense, é tudo sobre se livrar, sobre troca. Despojar-se do velho homem. Ser renovado, fala assim, despojar-se. Ser renovado no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Então são 3 etapas aqui, né? Então se despojar primeiro fala sobre se livrar. Tem algo aqui que não está batendo. A minha antiga natureza, aquela que não foi recriada em Deus, aquela que me puxa para esse lugar de escuridão, dela eu quero me livrar. Dela eu quero me livrar. Gente, no nosso dia a dia, a gente precisa ter essas ações. Sempre. Isso é algo que você vai voltar a esse lugar. Isso não me pertence mais. Isso aqui não me pertence mais. E você precisa perceber com sensibilidade. Depois, eu vou ser renovado. Então eu estou abrindo mão do que não me pertence mais e agora eu estou recebendo renovo. Estou recebendo renovo na minha maneira de pensar a respeito das coisas. Sabe que a palavra arrependimento, ela é isso? Ela é uma mudança na mente, na maneira de pensar. Então eu enxergava algo de uma forma. Ele usa aqui o exemplo da ira, vamos lá. Eu enxergava a ira de uma forma. Eu me entregava à ira, eu agia de forma abrupta, arrumava confusões e além do que eu deveria ir quando eu me irava.
Mas eu entendi que isto não é bom. Isso não promove vida para mim. Então, pode ser que eu ainda me ire. Ser que eu responda às situações com ira. Mas eu já entendi que existe um novo caminho para eu viver. Então, quando isso acontecer, o homem renovado por Deus, que recebe a nova vida, através do Espírito, ele vai ter condições de agir de uma forma diferente. Então, primeiro ele renova a forma dele de pensar, porque nós precisamos entender que o Espírito Santo pode agir em nós nessas situações, pode nos ajudar a articular nossas emoções, nossa forma de pensar e de agir. E aí você se reveste do novo homem, a palavra está falando. Sabe, esse revestir de novo, ele é algo espiritual que Deus derrama sobre a sua vida, mas ele também é uma escolha. E talvez isso que eu quero falar, eu quero trazer essa consciência da escolha diária para nós hoje. Sabe, o sobrenatural de Deus, a semente de Deus dentro de nós, ela precisa contar com o respaldo das nossas escolhas. Para que a gente possa viver o fruto disso no nosso dia a dia. Amém? Eu falei no início que é sobre o nosso coração, o posicionamento do nosso coração. O Tim Keller tem uma frase muito interessante que ele diz assim: só uma adoração mais forte pode desalojar uma adoração falsa. Quando eu estou pensando que algo que não é bom, é muito fácil eu adorar aquilo. Então, nossa, eu tenho vários pensamentos fúteis. E eu fico contemplando esses pensamentos. E eu fico viajando nesses pensamentos. E eles são muito bons. Mas se eles não forem bons, você vai estar contemplando aquilo. Vamos trazer para a nossa realidade? Você está seguindo um influencer. Celular. Você está seguindo um influencer. Ele está aqui nas mídias sociais te dizendo que algo é muito bom. Que um estilo de vida X que ele vive é muito bom. Não estou aqui questionando se é ou se não é. Não sei o que você segue. Você sabe. Mas aí você está contemplando aquela verdade, aquele lifestyle que a gente fala, aquele estilo de vida todos os dias. Você está contemplando aquilo, você está contemplando aquilo. E aí quando você vê, você está adorando aquilo que é. Você está olhando e falando: uau! Eu quero render minha vida nessa direção. Pode ser um conceito, uma pessoa que você conhece, o que for. E talvez seja um engano. Talvez seja um engano. Mas quando a gente consegue, acima de todas as coisas, ter Jesus como nosso filtro, a gente olha para ele, para a verdade, para a maneira que ele vivia de novo, que ele se relacionava com as pessoas, aquilo que é valor, aquilo que é nobre, aquilo que é bom. E aí eu começo a olhar aquilo, e eu adoro aquilo, e eu falo: uau, isso é bom. Olha que incrível. Eu estava conversando esses dias lá em casa sobre o dia que Jesus virou para os discípulos e ele falou: olha, eu entendo que na sociedade de vocês os maiores se assentam nos lugares mais altos. E aí Jesus falou: mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. E Jesus estava falando sobre a nobreza de servir. A nobreza de, em determinado momento, você poder dar lugar a alguém ou facilitar a vida de alguém. E como isso era bom, e como isso era belo, e como isso era honra, e como isso era valor no reino. Mas o tempo inteiro a gente vê algo contrário. E ok, a forma que a nossa sociedade funciona. Jesus não estava nem falando: nós vamos mudar isso aqui. Ele estava falando: entenda, no meu reino não é assim. Aí eu quero te dizer, o que você adora quando você pensa em honra? É o lugar, é a posição, ou é esse nível de influência que Jesus carregava de, através do servir, conseguir um lugar de expressão no coração das pessoas e transformar realidades? Ponto. É uma questão de adoração. Se você adora essa postura de Cristo e você, uau, isso é demais, o teu coração vai estar posicionado nesse lugar, você vai se revestir dessa nova forma de pensar, logo as suas atitudes, elas vão estar direcionadas a isso. Entendem como funciona? Então, no nosso dia a dia, a gente precisa ter
esse tipo de filtro e de posicionamento. Vocês estão comigo? Então, o apóstolo Paulo, ele traz nesse texto algumas coisas bem práticas. E aí eu quero conversar com vocês sobre elas. Ele fala sobre como a nova vida se expressa, ok? Talvez você vai olhar coisas aqui e falar, isso aqui eu nem lido com isso. E tá bom, o Espírito Santo vai trazer para você qual que é a tua, tá? Ele trouxe uma lista aqui, a gente vai falar sobre ela. Como a nova vida se expressa. Então, evidências práticas da nova vida. No texto que nós lemos, fala sobre a mentira. A mentira como parte da roupa velha. Gente, tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Jordan Peterson. Ele fala assim, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Por quê? Porque quando você vai lidar com a mentira, é um negócio complexo. Não é fácil. Eu só falo a verdade. Deixa chegar naquele momento ali que você julga que a mentira vai te aliviar, vai favorecer, vai... Qual que é o problema disso? É que a gente vai ficando viciado em mentir. E sabe o que acontece? A gente vai construindo nossa casa com bases falsas, com base em confusão. Isso não é bom, isso enfraquece a alma. Falar a verdade nos dá coragem. Porque você precisa falar algo que é consistente e você precisa peitar aquela verdade. Segurar aquela onda. Isso é importante para a edificação do nosso homem interior. Ok? Então, isso é uma das coisas que ele traz. Tem uma tabela ali. Se vocês puderem colocar para mim. Então, mentira. A nova conduta vai nos levar a falar a verdade. Agora, o que isso revela no coração? A pessoa que fala a verdade é uma pessoa que tem sua identidade segura em Cristo. Ok? Então, é sobre mentir. Bom, em primeiro lugar é sobre a identidade segura em Cristo. Não, eu estou seguro em Jesus que me perdoa. Naquele que está comigo. Se eu falhar, se eu passar por dificuldades, Ele é redentor. E eu posso falar a verdade nessa situação. Segunda coisa, a ira, né? A ira é uma antiga conduta. Mas a palavra nos ensina que o Espírito Santo traz domínio próprio. Sabe, gente, eu gosto muito de pontuar só que isso não é sobre diferentes personalidades, né? Tem personalidades que elas são mais pacatas e tem personalidades que elas são mais coléricas. E aí, às vezes, a gente crucifica um ou outro por causa desse tipo de comportamento. Não é sobre isso. Tá? Mas é sobre você entender que sim, tudo tem limite. E nós precisamos do domínio do Espírito Santo para nos ajudar a agir, independente da personalidade que tenhamos. Amém? Então tá bom. Isso significa a pessoa que tem domínio próprio, né, em momentos de injustiça, porque a ira ela se revela muito nesses momentos de injustiça, de divergências. É você confiar na justiça de Deus. Eu amo essa verdade. E nós, como igreja, precisamos ter isso muito fundamentado. Sim, nós somos chamados para lutar pelo que é certo, pelo que é bom. Mas nós precisamos confiar na justiça de Deus. Porque senão a gente vai passar da mão. Então, quando você não tiver, passou da tua mão, da tua condição de resolver, você precisa confiar na justiça de Deus. Ok? É isso que revela o coração que tem domínio próprio. Ele fala sobre o roubo, né? Sobre a mentalidade de tirar vantagem. E aí, gente, não é sobre, não, mas nessa situação, naquela situação, olha. Aqui o apóstolo Paulo fala, você que conheceu a Jesus, trabalhe e seja generoso. E eu achei isso muito legal. Porque não é só sobre deixar de fazer algo. Isso você tem que aprender aí na tua jornada. Não é sobre deixar de fazer algo ruim. É sobre substituir por algo bom. Não é só deixar, mas é sobre frutos de vida. Então aqui ele está falando, você que roubava, deixe de roubar, trabalhe com as mãos, faça algo. E além de fazer algo, ajude aqueles que precisam.
Eu não sei o que você está vivendo, a fase de vida que você está, mas eu oro que aqui na igreja a gente tenha condições de viver isso. Amém? Se você precisa de uma ideia, se você está num momento difícil, se você começou a fazer algo, a se movimentar, que você tenha condições de produzir algo com as suas mãos, com a mente que Deus te deu. E além disso, que você possa ajudar aqueles que precisam ao seu redor. É isso que a palavra nos ensina. Isso nos ensina no coração que Deus, Ele é provedor. A confiança num Deus que provê. Ele fala sobre a fala destrutiva, a palavra torpe. Tem gente que vê esse versículo e acha que é sobre falar palavrão. Não é. Não que eu acho que você tem que falar. Mas vai além disso. A palavra torpe é sobre ensinamento. É sobre edificação de alguém. Será que nas nossas conversas a gente tem falado coisas que encorajam, que constroem, que são boas, que animam ou que destroem? Será que são palavras fundamentadas na esperança? E ela revela no coração, gente, a língua como graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. E se você usar as tuas palavras como um favor imerecido, o que quer dizer? Não depende do que essa pessoa merece. Depende da verdade que eu creio. Depende da verdade que eu creio. O que eu vou falar aqui nessa situação? Como eu vou encorajar? O que eu vou dizer? Então, muitas vezes nos tornamos insensíveis a isso, falando qualquer coisa. Mas um encontro com Jesus... Vamos trocar de roupa para sair de casa? Um encontro com Jesus, com essa verdade, vai nos posicionar de forma diferente. Isso vai trazer vida para a nossa alma. Amém? E por último, a amargura, né? O texto fala sobre a amargura para nós. E a amargura, ela deve ser respondida com bondade e com perdão. Um coração que foi perdoado, ele libera perdão. Talvez hoje você está aqui, você precisa ser perdoado. Para não viver na amargura. A amargura é quando você se decepciona com algo e você vai cultivando aquela decepção no seu coração. Cultivando, o buraco vai ficando mais fundo. E aqui nesse texto, as novas vestes, o novo homem, ele é alguém que foi perdoado, que se sente livre no coração, para poder se afastar da amargura, que é quando fazem algo contra ele, ele não responder com mágoa, segurando-se, se prendendo a esse sentimento. Eu não estou menosprezando aquilo que você sente, ou a sua luta, ou o que alguém fez com você que te feriu. Mas é uma escolha a gente ficar atrelado a isso. Ou a gente exercer perdão. Se você não consegue exercer perdão, você precisa de um encontro com Jesus. De um encontro com essa face, com esse Deus que veio, se relacionou conosco. Ok? Ele está aqui hoje, ele é real. Então, nós precisamos muitas vezes tirar Deus só de um lugar onde a gente olha para ele de forma distante, de forma elevada. Né? A gente vai, por exemplo, em igrejas históricas, eu amo arte, e aí muitas vezes você olha para os céus e você tem pinturas, né, extremamente elevadas, e você contempla e aquilo te inspira. Mas muitas vezes a gente se relaciona na vida com Deus só assim. Só algo que você olha ali está distante. Ou algo que a pastora fala aqui, um texto, e você escuta, aquilo, a Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia está num lugar lá, sei lá onde é que está. Essa Bíblia está distante. Mas o novo homem, a nova vida, é muito prática. E talvez nessa prática, que é tão simples, nós estamos como o garoto da canção. Eu quero mudar o mundo,
mas eu não estou conseguindo trocar de roupa. Trocar de roupa. A boa notícia é, Jesus disse, eu venci o mundo. Vencer o mundo, gente, é essa condição aí, de você olhar para a vida e desfrutar da beleza e da suficiência de Cristo. E nessas ações aí do dia a dia, a gente fazer escolhas porque somos livres em Jesus para fazer novas escolhas. A nova vida, ela é expressada em ações diárias, moldadas pela beleza e suficiência de Cristo. Ações diárias moldadas pelo quê? Por um Deus que eu admiro, a nível de copiá-lo, mas por um Deus também que sustenta a minha vida, a nível de me dar condição de viver de forma diferente. Você pode me apresentar a situação mais complexa hoje aqui. Cada pessoa aqui é um mundo. É por isso que eu amo pessoas, gente. Essa coisa de cada pessoa ser um mundo, eu acho incrível. Né? Uma pessoa é a melhor viagem que você pode ter. Não saia daqui sem conversar com as pessoas, por favor. Né? Não saia daqui sem fazer uma pergunta estratégica para alguém, sem fazer um comentário, sem olhar. Pessoas são um mundo, e isso é incrível, porque Deus criou assim. Essa oportunidade que a gente tem aqui de estar juntos na igreja, isso é parte disso. Então não saia daqui sem essa oportunidade. Cada um de vocês aqui eu sei que está vivendo uma imensidão. Mas eu quero te dizer uma verdade. A beleza de Jesus e a suficiência dele são para isso que você está vivendo. Para isso. Para a jornada específica que você está vivendo. E eu sei que nós podemos encontrar ele. Quem escreveu esse texto da palavra o fez com tanta convicção. Falando, parem de viver de forma fútil. Parem de pensar de forma inútil. Inútil é que não tem proveito. Vamos começar a pensar de uma forma que vai ser útil para a nova vida que Deus tem para nós. Vamos juntos escolher a nossa forma de pensar a respeito da vida. Eu quero que você pense hoje. Onde você precisa renovar a sua mente hoje? Eu sei, eu estou pensando aqui na minha, pensa aí na sua. Onde você precisa renovar a sua mente? Onde você é cabeça dura e está resistindo à transformação? Tem uma transformação aí que vem da nova vida que Deus tem para você. Às vezes você está resistindo, está agarrado àquele comportamento, agarrado àquela forma de pensar. Será que você está adorando o pecado, né? Uma ação que te distancia da verdade de Deus? Ou um estilo de vida que em nada te aproxima? Uma outra pergunta aí. Estou contemplando a beleza de Cristo diariamente? Eu estou contemplando a forma que Jesus vivia? Quem Ele é? O exemplo que Ele deixou? Trazendo isso para a minha vida, para o meu dia a dia? Eu estava, orando e preparando a mensagem. E eu pensei numa declaração. E a gente vai fazer essa declaração algumas vezes aqui na igreja. Mas eu trouxe ela hoje para vocês como uma oração. Essa declaração diz assim: eu quero ver a beleza de Cristo, ser transformado e viver a nova vida. Eu quero ver a beleza de Cristo, ser transformado e viver a nova vida.
Você pode orar isso comigo hoje? Fique em pé aí no seu lugar. Vamos juntos repetir isso? 1, 2, 3 e... Vocês vão colocar para mim na projeção? Vai ajudar. Acho que é a última frase. Ótimo. Vamos falar juntos. 1, 2, 3. Quero ver a beleza de Cristo ser transformado e viver a nova vida. Mais uma vez. Quero ver a beleza de Cristo ser transformado e viver a nova vida. Olhe para Ele agora, levante suas mãos. Senhor, obrigada pela sua presença aqui. Ela é real. Enquanto nós dizemos que queremos ver a beleza de Cristo, sermos transformados e viver a nova vida, eu sei que o Senhor está passeando aqui. E a tua presença, ela contempla cada coração que veio aqui hoje de manhã. Não é na nossa força, Jesus, mas é porque o Senhor em nós nos dá condições de sermos revestidos do novo. Hoje eu oro aqui por revestimento. Que a nova vida possa encher-nos. Senhor, que nós possamos ter integridade na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Senhor, que aqueles que precisam, Deus, de força nessa manhã, que precisam ser encontrados pelo Teu fortalecimento, sejam encontrados pelo Teu fortalecimento. Eu sei que o Senhor vê cada filho seu aqui. Ninguém está distante demais, ninguém está num lugar isolado demais. Deus, hoje nós queremos abandonar práticas que não nos ajudam. Seja, Deus, a mentira, seja a ira, seja, Senhor, uma mente infrutífera, a amargura, Jesus. Nós quebramos com essas coisas, nós nos despojamos dessa roupa que não faz sentido e nos revestimos da Tua vida. Todos de cabeça baixa, eu quero fazer uma oração agora especial. Se você está aqui, talvez é a tua primeira, segunda vez, não sei. E você quer fazer uma oração entregando sua vida a Jesus. Fala assim, eu não quero mais essa antiga forma de viver. E eu quero receber a Cristo como meu Salvador, como aquele a quem eu vejo e adoro. Se hoje você quer receber a Jesus no teu coração, o Filho de Deus que veio ao mundo, ou você quer ser reconciliado com Ele em fé, você só estava distante, você sente que essa é uma manhã de reconciliação para você. Você pode levantar a tua mão agora aí, e nós vamos até você orar. Pode levantar a mão se você quer receber uma oração para entregar a tua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele. Em nome de Jesus, nós cremos nessa manhã. Essa é uma manhã de oportunidade, é uma manhã de reconciliação. Talvez você está aqui e você ainda não tomou a decisão de se batizar. E você quer uma oração de encorajamento a respeito do teu batismo. Se você quer assumir esse compromisso público hoje, nós queremos orar com você. Você pode levantar a tua mão se você quer se batizar e você vai receber essa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma manhã de vida. Essa é uma manhã de reconciliação. E essa é uma manhã onde você se reveste do novo de Deus. Amém? Nós vamos ceiar juntos hoje. Eu quero que você pegue a sua ceia. Queridos, dentro dessa verdade, dentro da verdade dessa palavra de hoje,
Eu já vou dar o comando para vocês abrirem. Pode só segurar. Se alguém não recebeu, levanta a mão. Dentro dessa verdade da palavra de hoje, existe algo muito central, que é uma aliança com Jesus. Ela nos dá aquilo que precisamos, a força vital, a vida que precisamos para caminhar. E ela nos dá um exemplo para seguir. Quando a gente fala sobre a ceia, a gente fala sobre essa parte da força vital. É algo que foi entregue a você. Não é algo que você se esforça para obter. É algo que foi dado graciosamente a nós. Então hoje eu quero que você ceie debaixo dessa verdade. Existe vitória, existe cura. Essas situações que enquanto eu estava pregando, talvez saltaram no teu coração e você pensou, poxa, eu quero um caminhar diferente. Existe vida na vida de Deus para isso. Nós cremos aqui, já falamos, né? Como Jesus falou, sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Então nós cremos que através do ato da ceia nós também recebemos cura, nós recebemos renovação. E nós renovamos a nossa aliança com Ele. Então nós vamos ceiar juntos e renovar a nossa aliança com Ele hoje, amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, o cálice, Ele deu graças. Ele agradeceu a Deus e Ele repartiu entre os seus. Nós vamos agradecer juntos, amém? Como Jesus fez. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo pão que representa o teu corpo. Obrigada, Jesus, pelo cálice que representa a nova vida. Vida que cura, vida que transborda, vida onde não há limites. Eu quero declarar hoje para aqueles que estão sobre limites de condenação, um renovar pelo poder de Jesus. Senhor, eu quero declarar um amor sobrenatural que nos mantém aliançados, um amor que perdoa, um amor que redime situações, relacionamentos e nos faz um. Deus, que haja a manifestação da Tua presença entre nós, da Tua cura entre nós, do Teu caminhar entre nós. Nós ceamos hoje debaixo dessa verdade, fazendo memória e menção do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Você pode comer do pão e beber do cálice. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Você pode cantar junto? És invencível, Declarando a grandeza de Deus, hoje pra sempre. declarando a vitória dele no nosso dia a dia, no nosso coração. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E sabe, eu queria te convidar comigo a levar a tua adoração para Ele. Aquilo que eu falei, contemplar Ele. Falar, Jesus, me ensina a vida, me ensina a agir. Traz isso para encher meu coração. No que diz respeito a essa semana, no que diz respeito à minha casa, no que diz respeito ao meu trabalho, no que diz respeito ao que eu estou vivendo, a minha forma de ver a vida, a me ver. Talvez você precise disso, de ver Jesus para se enxergar. Talvez a forma como você está se vendo não está legal, não está boa, ela precisa ser renovada. E eu creio que enquanto a gente canta e contempla Ele, essa verdade vai encher nosso coração. Amém? Vamos juntos. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Quão lindo esse nome é, Mais forte que mentiras. oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Jesus. Estenda suas mãos para Ele. Eu vou orar para encerrar nosso culto. Você vai levar essa vida com você. Ao final do culto, a nossa equipe do profético vai estar posicionada aqui na frente. Se você deseja uma palavra, uma oração, eles estarão aqui. Não deixe de vir aqui. Se essa palavra falou com você de forma especial e você quiser uma oração, eu também vou estar por aqui hoje. Porque nós cremos na nova vida de Deus se movendo sobre nós. Amém? Jesus, obrigada por essa igreja tão linda. Essa comunidade de pessoas, como eu falei, eles são um mundo e eles são teus. Senhor, eu declaro a tua nova vida fluindo na semana de cada um aqui. Eu quebro agora a dificuldade